Na Câmara dos Deputados, os parlamentares seguem na tentativa de instalar uma CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. E sobre esse tema, vamos conversar agora com o deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, que é um dos responsáveis por obter as assinaturas de apoio a essa investigação mista. Deputado, obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, Lívia. Obrigado aqui pela oportunidade de falar um pouco sobre este requerimento importantíssimo para a democracia brasileira e para o parlamento. Então, estou aqui à disposição para tratar do assunto. E nós estamos acompanhando muito atentamente essas movimentações e essa possibilidade de abertura de uma CPI no Senado e de uma CPMI envolvendo deputados e senadores. Caso o senhor até chegou a publicar nas redes sociais, logo depois que protocolou esse requerimento com as assinaturas, o senhor chegou a dizer que essa comissão mista tem um apoio de 1/3 do Congresso Nacional. Caso ela seja efetivamente implementada, qual vai ser o foco das investigações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro? Deputado. Olha, Lívia, o que a gente propôs desde o começo foi fazer exatamente uma investigação séria e isenta. Esse foi o motivo da gente ter feito esse protocolo ainda no dia 7 de fevereiro. Agora, coisas estranhas aconteceram. O nosso pedido é explícito. Precisamos investigar todos os atos de ação e omissão ocorridos no último 8 de janeiro. Um dia antes de protocolarmos esse requerimento de CPMI, o governo Lula decidiu colocar sigilo sobre as imagens das câmeras do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro. Por qual motivo? Por que o governo está cedendo apenas uma parte dessas imagens para a imprensa? Editadas, inclusive, e eles mandam somente o que eles querem. Por quê? Por qual motivo? Quem de fato fez aquele quebra-quebra? Cadê a individualização da conduta? E essas prisões de mais de 1.000 pessoas, um dia após o ocorrido, em um lugar que sequer era a cena do crime? Aliás, o quebra-quebra aconteceu na Praça dos Três Poderes. A prisão em massa foi feita em frente ao QG em Brasília. Pessoas que sequer estiveram na cena do crime estão presos ou foram presas. Alguns deles, inclusive, estão aí chegando a 2 meses de prisão. Por que isso está acontecendo? Cadê a individualização da conduta? Os advogados desses presos estão relatando que sequer estão tendo acesso aos processos. Está a maior dificuldade para acompanharmos de perto o que está acontecendo com esse povo. E, além disso, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, lançou notas para a imprensa em geral dizendo que, antes dos ataques, 3 dias antes, 2 dias antes, afirmou, avisou, encaminhou a pelo menos 48 órgãos do governo federal, avisando que naquele dia 8 poderia acontecer atos de vandalismo, invasões. E a gente precisa saber, de fato, foi feito esse tipo de notificações? A ABIN fez mesmo essas notificações? Quem recebeu essas notificações? O que foi feito a partir de tomar conhecimento desses prováveis ataques? Agora, deputado... Então são questionamentos que ficam no ar. O povo brasileiro quer saber por que aconteceu, o que foi que fizeram, se houve omissão, se houve prevaricação. Ninguém sabe. E nós precisamos investigar. O pedido é isento. A gente quer punir, de fato, os criminosos que fizeram quebra-quebra. A gente quer punir, independente de ser extremista ou infiltrado, o nosso requerimento deixa isso bem claro, a gente precisa punir aqueles que cometeram o crime de fato, e não aqueles que estavam lá por acaso achando que seria mais um ato contra o governo Lula, assim como aconteceu contra o governo Bolsonaro e contra todos os outros governos. Agora, deputado, o protocolo desse requerimento, com as assinaturas de apoio à instauração de uma CPMI, é só o primeiro passo. O segundo passo é a leitura desse requerimento em plenário, leitura feita pelo presidente do Congresso Nacional, neste caso da CPMI, que é Rodrigo Pacheco. Em relação à CPI, a senadora que iniciou esse movimento, a senadora Soraya Tronic, para recolher essas assinaturas para se abrir uma comissão investigativa no Senado, como houve, segundo ela, uma demora para que esse movimento avançasse no Senado, ela entrou no STF questionando esse atraso e o próprio Gilmar Mendes, o ministro, pressionou o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a dar andamento nesse processo, a dar explicações, porque não leu ainda esse requerimento.
Caso haja uma demora ou um atraso para a abertura da CPMI, para a leitura em requerimento, os senhores que protocolaram esse pedido já têm na manga, uma carta na manga do que fazer para tentar acelerar esse processo? Olha, Lívia, boa ponderação. Inclusive, a iniciativa da senadora Soraya foi até uma iniciativa boa. Infelizmente, foi feita na legislatura passada e uma vez que mudou aí no dia 1º de fevereiro, vários dos senadores que assinaram a lista do pedido de CPI dela lá no Senado não foram sequer reeleitos. Então, hoje mesmo, o Rodrigo Pacheco falou que não tem como colocar esse documento para frente, mesmo o STF, por exemplo, pedindo explicação. Provavelmente aí nos próximos dias o Rodrigo Pacheco deva estar dando encaminhamento ao STF essa resposta. Não tem como. A assinatura que a Soraya coletou foi da legislatura passada. Então, ela já deve, talvez, nesse momento, estar coletando novamente. Nós protocolamos ontem, então, digamos que a prioridade seja nossa, e o Rodrigo Pacheco, mesmo hoje, após a reunião com o Colégio de Líderes, disse que daria prosseguimento, sim, ao nosso requerimento de CPMI do 8 de janeiro. Então, acredito que sequer será necessário dar entrada com mandado de segurança. Agora, deputado, não é talvez um pouco confuso que duas comissões de investigação parlamentares, uma só no Senado e uma mista, aconteçam ao mesmo tempo? O senhor disse acreditar que a prioridade é para a abertura de uma CPMI, mas como o senhor mencionou agora, a possibilidade de abertura de uma CPI é mais antiga, com o movimento que começou na legislatura passada e que tem muitos senadores da legislatura passada que fazem parte da atual legislatura. Não fica um pouco confuso? Isso não pode atrapalhar as investigações, essas duas comissões atuando ao mesmo tempo? Fica muito confuso e eu não sei se vai acontecer duas comissões parlamentares de inquérito ao mesmo tempo. Convido a senadora Soraya a, inclusive, aderir ao nosso requerimento, assinar o requerimento de CPMI, já que naqueles dias de ataque, aliás, naquele dia de ataque do 8 de janeiro, foram atacados Palácio do Planalto, o governo federal está agindo, está investigando. Foi atacado STF, a Justiça está agindo. Mas também foi atacado os plenários da Câmara e do Senado. Então é importante que seja uma CPMI, que seja mista e que dê voz aos senadores e aos deputados federais, que seja o parlamento por inteiro. Acredito que assim o parlamento ficará mais unido, mais forte, mais representativo dentro dessa CPMI. Uma vez instaurada a CPMI, não vemos a menor possibilidade e necessidade de uma CPI paralela. O que for de ser investigado lá, a CPMI vai fazer com êxito. A gente segue acompanhando, então, todas essas movimentações. Gostaria de lhe agradecer, deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, um dos responsáveis por obter as assinaturas de apoio à investigação, à criação da CPMI dos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Deputado, obrigada pela entrevista, boa sorte, bom trabalho e boa noite. Obrigado, boa noite.